Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Beden Store, Casa E e Elite Design. Olá, o Transit Arquitetura está no ar. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. Vamos à nossa programação de hoje? Dá só uma olhada. Você vai conhecer um projeto de living desenvolvido pela designer de interiores Marli Lima. Uma proposta requintada e com layout estratégico para receber amigos em grande estilo. Além disso, nós iremos conferir um projeto comercial assinado pela arquiteta Mayra Ritter. Uma loja acolhedora, intimista e cheia de delicadezas. E complementando o programa, hoje ainda é dia de conversar com Patrícia Sella e Jason Fornazier, gerentes da Todeschini Carlos Gomes. Qualidade em produto e excelência em atendimento foram os assuntos da vez. O programa dessa semana promete. Gostou? Então não saia daí que nós voltamos já já. É rapidinho. Há 75 anos atrás, nós começamos, com foco total na qualidade. E fabricando acordeões, nós viramos líderes de mercado. Hoje, em uma das maiores fábricas de móveis planejados da América. Com solidez, inovação e confiança, levamos o que há de melhor para dentro da sua casa. Todeschini, 75 anos.
Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Além de bonito e convidativo, o projeto idealizado pela arquiteta Mayra Ritter para esta loja de produtos saudáveis visou também fortalecer a marca para a futura expansão do negócio. Após pesquisar referências, inclusive no exterior, Mayra desenvolveu uma proposta acolhedora, intimista e cheia de delicadezas. Confira! Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Mayra Ritter. Bom, Mayra, um projeto comercial, portanto, necessidades bem específicas, porque tudo é em função de estimular vendas, né? Como é que foi o briefing, o primeiro contato com a cliente, como é que se deu o desenvolvimento dessa proposta? Bom, Larissa, é a primeira loja da Grão Bazar e foi um projeto bem interessante para o escritório, porque foi um desafio criar o conceito junto com um projeto arquitetônico, né? Onde a gente precisava pensar, além do projeto, também a programação visual, que faz parte do processo todo do ponto de venda, né? E a linguagem, então, já foi pensando em futuras lojas, franquias? Exatamente. A cliente já nos procurou com uma logomarca desenvolvida com pantones, que são as cores, né, definidas da loja para a loja. E nós tínhamos então que desenvolver todo o conceito, né, o partido arquitetônico para uma loja de 26 metros quadrados, mas pensando também nessa proposta de franquias, né? Então é um projeto onde a gente possa também desenvolver para maiores espaços ou pequenos espaços. E a proposta tem algum caráter, algum estilo específico? Sim, a gente pensou muito, usamos muitas referências de delicatessen e também de padarias, né, fora do Brasil, porque como é uma loja de produtos orgânicos, né, produtos naturais, a gente queria uma loja com cara de casa, né? Claro que houve muita preocupação com os expositores, né, a exposição de produto e também procurando novos usos para materiais, né? Mas a gente queria uma loja com cara de casa, uma loja acolhedora, quente, né, trazendo colorido, além das cores da marca, que também houvesse cores quentes para atrair mesmo o cliente para a loja. E que tipo de recurso tu pode citar como exemplo de elemento que traz esse acolhimento, esse clima mais intimista? Bom, na vitrine nós colocamos os expositores com cortinas que foram fornecidas pela Manja Bosco Decor. Então são cortinas com xadrez, com tecido xadrez quente, né, com cores quentes. Criamos também um tapete de ladrilhos hidráulicos coloridos no centro da loja, onde a gente tem uma mesa, que é um dos expositores principais aqui do espaço. Também houve a preocupação com a iluminação da loja, que além de iluminar bem o produto, ela também não pode interferir na temperatura dos alimentos, né? Também é uma atenção especial que a gente teve. E usamos 2 pendentes vermelhos, que ficaram muito bonitos no centro da loja também, sobre essa mesa e esse tapete, né, para criar uma sensação mais de casa, né, mais acolhedora mesmo, como a gente tinha ideia. E há uma diversidade de expositores e eles são bastante interativos até, né? Exatamente, além disso eles são práticos, né, são fáceis dessa exposição, para essa troca, né, inclusive pensando nesse projeto dinâmico para outras lojas, né. Utilizamos também caixas de frutas como expositores, que foi uma ideia super bacana também, onde a própria proprietária da loja me trouxe essas ideias, né? Ela participou muito desse projeto, né? Então foi uma troca muito bacana, muito legal. E a facilidade de se conseguir colocar os preços, mudar produto de lugar, existe esse dinamismo? Para isso a gente usou uma melamina especial, onde a gente pode riscar com giz, e ali então a gente criou os quadros principais que ficam na vitrine e nos móveis, na parte superior dos móveis. E também todo o tamponamento, todo o contorno da marcenaria, a gente usou essa mesma melamina, onde a proprietária, no caso, pode colocar o preço, né, as informações para os produtos. Localizada em um ponto estratégico da cidade, a Todeskine Carlos Gomes está investindo ainda mais em qualidade de atendimento. Além dos produtos de alto nível, agora a loja conta com 2 gerentes
Patrícia Sela e Jason Fornazier. Tudo isso para que você tenha uma excelente experiência de compra e um ótimo pós-venda. Confira o bate-papo. Bom, a Todeskine Carlos Gomes agora tem 2 gerentes. Patrícia Sela, já conhecida de vocês, e agora Jason Fornazier. E para dar as boas-vindas para o Jason, então, a gente vai começar o nosso bate-papo, porque a Todeskine é sempre muito inovadora. E, Jason, eu queria que tu contasse para a gente quais são as últimas tendências, os acabamentos mais pedidos, o que tem movimentado aqui a empresa. Olá, Larissa, tudo bem? A Todeskine, como todos sabem, trabalha com coleções. Então, a cada 2 anos, a fábrica lança uma coleção nova, baseada em um conceito. Tá? A coleção que está em vigor hoje é a coleção Identidade, que é baseada no Brasil. Então, todas as culturas que formaram a cultura brasileira e todos os produtos que nós temos hoje, e tudo isso se reflete nos produtos lançados. Nós temos hoje produtos inovadores, como o caso do USB. Então é a primeira empresa que utiliza o USB no mobiliário, nas frentes do mobiliário. Nós chamamos isso de padrão DNA. O que é o USB? O USB é uma madeira que até então não era utilizada, tá? Um composto de madeiras não utilizado. Até então no mercado moveleiro. Tá? Todeskine é vanguarda, foi a primeira empresa no mundo a utilizar isso. Temos também os produtos em alta pressão, tá? Por exemplo, o aço cortem, nós temos o concreto, tá? Que são produtos também tendência, que refletem produtos que são tendência no mercado. E as pinturas alto brilho, que hoje são o que nós mais vendemos, né? Que são o grande diferencial de toda a coleção. Bom, quando a gente fala em tendência, a gente fala em padrões e cores, mas também a tecnologia tem que acompanhar essas tendências. Exatamente. Então, a Todeskine hoje possui, falando de pintura alto brilho, um maquinário que existe hoje só na Europa. Então, são 3 máquinas no mundo, 2 estão na Itália e uma na Todeskine. Esse maquinário, ele nos dá uma pintura diferenciada das demais, tá? Ou seja, nós temos uma pintura que podemos chamar de automotiva porque o processo é muito parecido, tá? Com de uma pintura automotiva. Se você observar uma pintura da Todeskine alto brilho, você não tem ondulações, ela é muito mais resistente a riscos, ela brilha e reflete muito mais que as demais do mercado imobiliário. A Todeskine, então, tem uma grande preocupação com esse padrão de qualidade. Com certeza, não só na pintura, como também nos produtos normais, nas altas pressões, nas baixas pressões, etc. Todo o maquinário é de ponta. E falando assim, agora nas tendências em cores, enfim, porque é uma curiosidade do público, o que mais está em voga? O que os clientes, os arquitetos, os especificadores têm solicitado mais aqui? Sim, hoje nós temos muitas cores diferenciadas, né? Estamos fugindo bastante do preto, do branco, das cores tradicionais. Então nós temos o Cajá, o Amazônia, que é um verde muito bonito, muito vibrante. Então o que eu percebo é que hoje o mercado busca diferenciais, detalhes diferentes dentro do móvel também, né? E nós temos essas cores que atendem muito bem. Bom, agora eu vou conversar com a Patrícia Sela, mais conhecida por Pita. Pita, que bom te reencontrar. O Jason falou sobre tendências, sobre acabamentos e toda a tecnologia da Todeskine, mas tem uma questão que envolve muitos fatores e que é muito importante também, que é o pós-venda. Eu queria então que tu comentasse, tu como uma das gerentes aqui da Todeskine Carlos Gomes, como é que vocês têm feito esse procedimento com os clientes? Na verdade, o cliente compra, no momento que ele compra, ele já sai daqui com uma garantia. A Todeskine tem uma ferramenta online que se chama Siga o Seu Pedido. Então, depois de efetuada a compra, 3 ou 4 dias, ele já pode entrar com o código dele de rastreio lá no site e ir acompanhando o status do pedido dele junto à indústria. Uma vez feita a entrega, a montagem, a gente tem um setor em Porto Alegre que acompanha todo o processo de pós-montagem. Então ele está garantido tanto logo que ele faz a compra, tanto quanto depois da montagem. E possíveis ajustes, retoques, esse tipo de manutenção que, às vezes, em seguida, né, da montagem é necessário? Sim, sim. A gente tem uma equipe de montagem, de serviços excelente. Assim, a gente até ganhou um prêmio de excelência da fábrica no ano passado e a gente está batalhando para ganhar ele esse ano de novo. Então, as equipes de montagem são nota 10. O pessoal que trabalha na área de vendas, que também trabalha com os projetos, são comprometidos a acompanhar o cliente do início até lá na ponta no final. Independente de a gente ter
gerente de montagem, gerente de produto, enfim, tudo mais. Então, além dele ter esse ponto de apoio dentro da loja, ele vai contar comigo, com o Jais, com a Samanta, que é a nossa gerente de montagem, e com o setor de assistência de Porto Alegre, que daí faz esse atendimento, tanto dos clientes que compraram agora, tanto quanto os clientes que já compraram há mais tempo, né? Não adianta nada ter um maquinário incrivelmente moderno e não ter pessoas gabaritadas para depois acompanhar isso. Serviço, a gente até comenta que serviço é quase que 50% do nosso negócio. Então, se tu não tem um serviço de excelência, tu pode ter o melhor produto que o resultado não vai ser legal. Todeskine sempre me surpreende. Pita, muito obrigada. Que bom, obrigado. Do intervalo comercial, em seguida estamos de volta. Transit Arquitetura. Patrocínio. Gob Novel. Todeskine. Macrovision. Império Persa Home Design. Beden Store. Casa E e Elite Design. Há 75 anos atrás, nós começamos, com foco total na qualidade. E fabricando acordeões, nós viramos líderes de mercado. Hoje, em uma das maiores fábricas de móveis planejados da América. Com solidez, inovação e confiança, levamos o que há de melhor para dentro da sua casa. Todeskine, 75 anos. Adequado ao estilo de vida de um casal e sua filha, o projeto desenvolvido pela designer de interiores Marli Lima neste amplo living teve como premissa a idealização de um local aconchegante e funcional para receber amigos com muito requinte. A definição do layout partiu do posicionamento estratégico da mesa de jantar, configuração que favoreceu a elaboração de 4 áreas integradas, mas com características bem distintas. Dá só uma olhada. Bom, agora então a gente vai conversar com a designer de interiores Marli Lima. Bom, Marli, nós vamos conhecer o projeto que será publicado esse ano no Elite Design. Agora ele está maravilhoso, mas no início ele foi um grande desafio. Eu queria então que tu contasse pra gente o início dessa história.
Sim, bom, os clientes procuraram um escritório, né, vindo indicados por outros clientes cujo apartamento eles haviam visto e se identificado. Eles são um casal com uma filha adulta e eles tinham necessidade de se mudar num curto espaço de tempo. Então, para nós foi um desafio porque nós tínhamos, entre projeto e execução, no máximo 3 meses para entregar tudo concluído, né? E qual foi o briefing para o desenvolvimento do projeto? Bom, o briefing principal aqui era ter um lugar aconchegante, acolhedor, e nós começamos então a trabalhar num conceito do tom sobre tom, dos tons acamurçados, seguindo uma linguagem única, mas quente, que quem estivesse aqui no ambiente pudesse se sentir abraçado. E pontuando o espaço, nós entramos então com o dourado, que agora os tons metalizados estão super em alta, e o dourado ele vem impresso em móveis de formas mais femininas, formas mais rebuscadas, trazendo um pouco do art déco para dentro do projeto, dos ares palacianos, porque a ideia aqui é tornar um ambiente mais atemporal. E quem conhece meus projetos sabe que eu gosto muito de fazer essa mistura do clássico com o contemporâneo, né? Que eu acho que fica muito legal. E para se chegar a essa configuração, houve alguma alteração no layout? Sim, nós fizemos a integração da sacada, né, e da parte da churrasqueira. E para formar o layout, nós nos baseamos por um desejo dos clientes de ter então o espaço de jantar próximo à cozinha, e com isso nós conseguimos formar 4 ambientes, que então o espaço do jantar, a churrasqueira, um canto de leitura, o living com home theater. E que artifícios tu utilizou para fazer essa setorização ficar bem demarcada? Para fazer essa demarcação, os tapetes persas da Império Persa, né, vieram só para agregar, e eles trazem também um pouco da cor do dourado, aquecendo um pouco o ambiente. Então eles estão aqui no estar do living, do home theater e também no canto de leitura. Quebra a monocromia e ainda enobrece ainda mais, porque a composição aqui é toda muito sofisticada. Com certeza. A ideia era essa. Eu acho que é poder fazer esse contraponto do clássico e do contemporâneo sempre, né? Trazendo, então, coisas de linhas mais retas, mas fugindo também um pouco desse minimalismo, dessas linhas mais frias, né? Mais retas, e trazer, então, móveis mais torneados, mas compondo também com essa coisa mais contemporânea, né? Marli, e como inserir a churrasqueira, que é um elemento rústico, dentro de um ambiente assim, puxando para esse clássico, para esse contemporâneo? Pois é, a churrasqueira eu acho que foi um espaço, o briefing e a premissa, né, na verdade, era de ter um espaço bem generoso para receber os amigos e que servisse também como um bar. E a mesa, além de estar estrategicamente perto da cozinha, também está de apoio a essa churrasqueira. Com certeza, o espaço de jantar, ele está num lugar onde está perto da cozinha, né, bem funcional e próximo à churrasqueira, então ele serve de apoio. A nossa ideia ali no espaço de jantar, em termos de decoração, foi fazer uma brincadeira com cadeiras, então usando cadeiras mais contemporâneas, de linhas mais retas, e compondo com as Louis XV num toque dourado também, né? Marli, eu queria agora então que tu falasse sobre a iluminação, porque percebo que aqui, além de ressaltar muitos objetos, ela também é decorativa. Com certeza, a iluminação é uma das características do meu projeto, assim, trabalhar com esse toque do wall washer, que faz essa iluminação mais focada, mais lavada, né? Inclusive nas paredes e aqui nas persianas também, então ela fica mais indireta, mas ela faz um efeito muito bonito. E também pontual, então pontuando em alguns objetos principais, trazendo as ARs que fazem um facho muito bonito, com muito brilho, né? E o trabalho em gesso contribui para esse trabalho? Com certeza, porque também o gesso aqui, então, ele serve muito para delimitar, então nós fizemos sancas para delimitar então essa área do espaço, uma grande sanca, que tem uma moldura grande para trazer um realce para o pé direito. E nós temos ali na área da churrasqueira também 2 níveis de sanca. O primeiro veio para disfarçar um pouco a viga que ficou aparente com a retirada das paredes. E o segundo nível é para seguir e delimitar a churrasqueira, então ele segue um pouco o contorno da bancada. Bom, essa área social, a área de recepção da família, algum ambiente que tu destacaria na área íntima? Eu acho que a gente pode falar um pouco do dormitório da moça, né? Que a gente ela nos deixou muito livres para criar, né? E para trazer a decoração, a escolha de tecidos. Mas ela queria, uma das premissas era ter muitos espaços, muitos armários para guardar coisas. Mas a gente sabe que o dormitório é um local muito importante, é um local muito íntimo, onde o cliente tem que imprimir muito a sua marca, as suas vivências. Eu, com a minha formação em psicologia, né, procuro sempre traçar um perfil, então, nesse sentido, bem cuidadoso do cliente. E surgiram muitas características em termos de ser uma moça muito romântica, muito delicada, mas ao mesmo tempo muito determinada, né?
né? Muito independente. Então a gente trouxe o amarelo em listras na cabeceira e cortinas do mesmo tom no composê, com arabescos, que traz toda essa questão da feminilidade, e entrou para quebrar e para contrapor o tigrado, que eu acho que é uma estampa muito marcante, né? E que tem muito a ver com essa questão da independência, da determinação. Ela ficou muito satisfeita com o resultado, se identificou bastante. Mostra a força da personalidade, né? Com certeza, essa era a ideia. Marli, eu queria saber agora, assim, esse é um projeto que vai ser publicado na 9ª edição do Elite Design, mas tu já vem participando da publicação, então eu queria saber como é que tem sido para ti até agora e o que tu espera desse ano. Vais participar, então? Com certeza, nossa, para mim é sempre uma honra participar do Elite, uma publicação tão diferenciada, que faz sucesso não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil todo, né? E que fica registrado ali, fica eternizado o nosso trabalho na casa dos clientes, na casa de quem gosta de decoração, né? E que usa também não só como referência, mas também como objeto de decoração nas mesas de centro, que fica super bonito. Então nós ficamos muito felizes em participar. E nós também, porque na verdade é muito importante ter a honra de eternizar projetos desse alto nível. Isso mesmo, exatamente. Para nós nos deixa muito felizes. Bom, Marli, parabéns por mais esse projeto e muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E termina aqui mais um Trânsito Arquitetura. Mas não esqueça, para continuar com a gente, basta acessar o transitearquitetura.com.br. Muito obrigada pela companhia e não esqueça, semana que vem nós temos um novo encontro. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Beden Store, Casa E e Elite Design.